Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história do primeiro e único imperador dos Estados Unidos. E não é aquela história a respeito dos votos dados a Dom Pedro II na eleição norte-americana de 1876. Trata-se de um inglês de origem judaica que se declarou monarca dos Estados Unidos e protetor do México. Seu nome era, ou melhor, o seu título era Norton I. É sobre isso que o vídeo de hoje trata. Mas, antes disso, aquele velho recadinho de sempre. Dá uma olhada se o teu sininho aí está ativado, se você está inscrito no canal. Se você não tiver inscrito no canal e não tiver com o sininho ativado, por favor, ativa aí para receber as notificações. E, por favor, ajudem aqui compartilhando esse vídeo, comentando o vídeo e, se quiserem, se puderem, também entrando para o clube do canal, tá legal? Vamos lá ao vídeo de hoje. Joshua Abraham Norton. Ele nasceu em 4 de fevereiro de 1818 na Inglaterra, numa região que hoje faz parte de Londres. Ele era filho mais velho de um casal de negociantes de origem judaica. Quando ele tinha 2 anos de idade, a família dele se mudou para a África do Sul. O pai dele estabeleceu uma empresa de suprimentos para navios. E os negócios foram bem por um tempo, mas só foi por um tempo mesmo. De repente, do nada, as coisas passaram a ir de mal para pior. Quando o pai morreu em 1848, Joshua, como o único filho homem ainda vivo, herdou basicamente dívidas. Só que ele já não estava mais na África do Sul para lidar com essas dívidas. Em 1845, ele partiu de volta para a Inglaterra, de onde pegou um navio para Boston, nos Estados Unidos, para recomeçar a sua vida. Ele não gostou nada de Boston e decidiu procurar outros lugares para negociar. Alguns afirmam que o Norton teria passado algum tempo na América do Sul, fazendo negócios, e no Rio de Janeiro ele teria tomado um navio que o levou para São Francisco, na Califórnia, onde teria chegado em novembro de 1849. É bom lembrar que nessa época ainda não existia o Canal do Panamá e nem ferrovias cruzando os Estados Unidos de um lado ao outro, numa costa leste para a costa oeste. Então o navio tinha que circundar toda a América para poder chegar até o Pacífico. Ele chegou, então, lá na Califórnia, com $40 mil, que era uma fortuna para a época. Não se sabe ao certo se esse dinheiro foi o saldo do que restou da herança do pai, depois de ter pago todas as dívidas, ou se ele havia conseguido com negócios pela América do Sul. Assim que chegou em São Francisco, o Norton investiu em imóveis e estabeleceu uma empresa de importação e exportação chamada Joshua Norton & Company. Em 3 anos, ele tinha se transformado num cavaleiro importantíssimo da cidade. Ele era próspero e respeitadíssimo pela comunidade local. Assim, Norton passou a frequentar a alta sociedade, fazia parte de clubes, ia a festas da alta sociedade e passou a pertencer à maçonaria. Enfim, ele havia concretizado o sonho norte-americano de se fazer sozinho. Até que ele se envolveu em um negócio que não deu muito certo, ou melhor, nada certo. Em 1852, ocorreu uma grande escassez de arroz por causa de uma quebra da produção na China. Os preços dispararam e aí alguém ofereceu a ele uma oportunidade de ouro: comprar arroz barato no Peru e revender com um lucro enorme nos Estados Unidos. Ele concordou e assinou um contrato, investindo $25 mil no empreendimento. Só que enquanto o carregamento dele estava a caminho, chegaram outros navios de arroz peruano, de até melhor qualidade que o que ele havia comprado, e os preços, obviamente, despencaram. Ele se sentiu enganado, com razão, e entrou com um processo contra o vendedor da carga para invalidar o contrato e conseguir o dinheiro de volta. O processo se arrastou por muitos anos e consumiu todo o dinheiro dele, até que em maio de 1855 a causa foi decidida contra ele.
Como resultado, ele perdeu absolutamente tudo que tinha construído e acabou sendo obrigado a declarar falência em 1856. Quando eu digo que ele perdeu tudo, é tudo mesmo. Em 1858, ele estava vivendo numa pensão barata em São Francisco com seus 2 cachorros, e os antigos amigos ricos lhe viraram simplesmente as costas. Alguns acreditam que ele entrou numa depressão profunda por causa da falência e que a sua sanidade mental foi prejudicada, mas nem todo mundo concorda bem com isso. Eis que, em 17 de setembro de 1859, no jornal Evening Bulletin de São Francisco, saiu a seguinte proclamação: por requisição peremptória de uma grande maioria dos cidadãos destes Estados Unidos, eu, Joshua Norton, antes da Baía de Algoa, no Cabo da Boa Esperança, e agora, pelos últimos 9 anos e 10 meses em São Francisco, Califórnia, declaro e proclamo a mim mesmo imperador destes Estados Unidos. E em virtude da autoridade desse modo em minha investida, presentemente ordeno e dirijo aos representantes dos diversos estados da União para se reunirem no Musical Hall desta cidade no 1º dia de fevereiro próximo, nesse momento fazendo tais alterações nas leis existentes da União que possam aperfeiçoar os males sob os quais o país está trabalhando, e desse modo levem a existir confiança tanto em casa quanto no exterior em nossa estabilidade e integridade. Assinado Norton I, Imperador dos Estados Unidos. Ele adicionou a esse título o de Protetor do México em 1863, quando Napoleão invadiu esse país. Obviamente, nenhum representante dos Estados Unidos apareceu na reunião do recém-proclamado imperador, mas isso não deteve Norton I. Ele decidiu que ia fazer sozinhos os decretos para as reformas que ele achava necessárias. Ao longo de mais de 20 anos, ele fez uma série de proclamações nos jornais como legítimo soberano dos Estados Unidos. Também não é surpresa que elas continuaram sendo ignoradas. Ele começou com a proclamação de que o Congresso estava proibido de se reunir em Washington e de que deveria se reunir no Plant Music Hall, em São Francisco. Depois, quando esse local pegou fogo, ele fez um outro decreto mudando o local de reunião para outra sala de espetáculo da mesma cidade. Muitas das suas proclamações eram de interesse relativamente local, relativo à cidade de São Francisco. Ele observava as coisas que via errado e criava proclamações exigindo que fossem corrigidas, como determinando a melhoria da limpeza urbana ou dos serviços de bonde, por exemplo. A mais interessante delas foi a proclamação de 1872 exigindo a construção de uma ponte ligando a cidade de Oakland, passando por uma ilha chamada Yerba Buena. Na época, as pessoas levaram isso na brincadeira, mas a ideia começou a ser considerada seriamente quase 50 anos mais tarde. E em 1931, o governo da Califórnia recebeu autorização para fazer exatamente o trajeto que Norton ordenou. O complexo de ponte de mais de 5 km de comprimento foi finalmente inaugurado em 1939 com o nome de Bay Bridge e ainda é um dos principais acessos através da Baía de São Francisco. Mas a maioria das proclamações do imperador Norton se referem a problemas da política norte-americana e são muito progressistas, até mesmo visionárias, com um olhar muito atento às necessidades das pessoas comuns. Seu primeiro decreto, por exemplo, é muito revelador. Em dezembro de 1859, ele ordenou a deposição do governador da Virgínia por ele ter assinado a execução de um militante abolicionista chamado John Brown. O imperador Norton disse que isso era necessário porque o governador Wise havia ordenado a morte por enforcamento de John Brown. O Brown era um rebelde que tentou iniciar uma revolta para libertar escravos. O decreto do imperador Norton dizia que John Brown havia tentado capturar o estado da Virgínia com apenas 17 homens. Isso era uma evidência
que Brown estava mentalmente doente e deveria ser colocado no hospital para ser tratado e não ser executado. Muitas pessoas de São Francisco concordaram com a opinião do imperador Norton. Entre outras coisas, ele tentou proibir as eleições para presidente e aboliu os partidos que formam até hoje o sistema bipartidário dos Estados Unidos, alegando que causavam divisão entre os Estados Unidos. Ele também fez uma série de proclamações contra a discriminação das minorias e imigrantes. Ele exigiu o fim das restrições contra negros nos transportes públicos e nas escolas e proclamou que agentes públicos que agissem contra os interesses dos indígenas deveriam ser julgados por uma assembleia de chefes dos povos originários e proibiu leis discriminatórias que atingiam chineses, judeus e alemães. Por exemplo, suas proclamações também defenderam o voto das mulheres e separação entre a Igreja e o Estado, e o direito à taxação justa que não prejudicassem o cidadão. Logo, o imperador Norton se tornou uma celebridade. Até peças de teatro foram feitas a respeito dele na época. Em todas as estreias nos teatros de São Francisco, 3 assentos na primeira fileira eram reservados de graça para ele e os seus cachorros. Quando um dos seus cães, Lazarus, morreu atropelado por um carro de bombeiros, milhares de pessoas seguiram o funeral. O outro cão, Boomer, mereceu até um epitáfio escrito pelo célebre escritor Mark Twain, quando faleceu em 1865. O Mark Twain, o celebrado escritor de Huckleberry Finn, era na época um jovem jornalista que trabalhava no prédio ao lado da pensão de Norton. Uma vez, em 1867, um policial resolveu prender Norton e interná-lo à força por insanidade. A reação do público foi tão contrária que o chefe de polícia de São Francisco mandou soltá-lo com um pedido de desculpas públicas. Graciosamente, Norton então publicou um perdão imperial ao policial infrator e a partir daí todos os policiais saudavam Sua Majestade quando ele passava pelas ruas. Algumas pessoas, principalmente membros da maçonaria, da qual Norton participara nos tempos das vacas gordas, eles começaram a pagar pelas despesas dele, que na verdade nem eram tantas assim. Porque ele tinha uma vida muito simples. Ele morava num quarto de pensão que cobrava 50 centavos pela noite. De manhã ele lia todos os jornais que podia, depois ia almoçar num dos restaurantes que havia recebido o selo imperial. Hoje algumas lojas e restaurantes de São Francisco ainda têm placas que dizem por nomeação de Sua Majestade Imperador Norton I. Esses restaurantes cobravam dele um valor simbólico, praticamente o preço de uma cerveja, 25 centavos, pelo almoço completo, incluindo tudo que ele quisesse, de sanduíche a salmão e sobremesa. De tarde, ele ia para uma biblioteca para continuar lendo, jogar xadrez e escrever as suas proclamações. À noite, quando não estava numa estreia de teatro com os seus cachorros, ele costumava comparecer a palestras e debates públicos sobre variados assuntos. De vez em quando, ele aparecia até nos debates do Legislativo Estadual. Para complementar a minguada renda, em 1870, quando a linha de trem cruzando os Estados Unidos chegou a São Francisco, ele começou a vender bônus imperiais, valendo de 50 centavos a 10 dólares, pagáveis com juros pela prefeitura da cidade de São Francisco, que com senso de humor sempre honrou o compromisso de seu ilustre cidadão. O imperador, ele costumava usar o seu próprio dinheiro com uma foto sua para pagar suas contas, inclusive passagens de bonde e trem. Espantosamente, esse dinheiro era aceito, até que um dia ele tentou pegar um trem da Ferrovia Central Pacific e o bilheteiro se recusou a aceitar aqueles bônus. O imperador, indignado, começou a discutir com ele e o condutor do trem, vendo a confusão, pediu desculpas, aceitou o dinheiro do imperador e pediu para que ele escolhesse seu assento. Depois disso, o dono da ferrovia ofereceu a Norton primeiro um passe gratuito
para todos os trens da Central Pacific. Esse empresário usou isso como propaganda positiva, porque ele era um empresário muito odiado. Norton também adotou um traje imperial, que consistia numa farda azul com dragonas nos ombros, com franjas douradas. Na cabeça ele usava geralmente um cap militar e, em ocasiões muito especiais, uma cartola com penas coloridas na parte da frente. E sempre carregava uma bengala muito elegante. O traje imperial, na verdade, era composto de material doado por soldados para a caridade. E quando o uniforme ficava velho demais, a Prefeitura de São Francisco dava um jeito de substituir o traje do Imperador Norton. Algumas das proclamações mais interessantes do Imperador Norton se davam quando ele tornava alguém rei ou rainha por um dia. Isso acontecia quando uma pessoa, especialmente uma criança, fazia alguma coisa boa para ele. Ou simplesmente quando essa pessoa estava tendo um dia difícil e precisava de um incentivo para se animar. As proclamações dele faziam tanto sucesso que os jornais começaram a publicar proclamações falsas para atrair leitores e muitas vezes tirando sarro das verdadeiras. Ele começou a ficar tão aborrecido com isso que, em vez de simplesmente denunciar as publicações falsas, a partir de 1870, ele começou a fazer suas proclamações somente num jornal abolicionista operado por proprietários afro-americanos, o The Pacific Appeal. Em 1870, ele apareceu no registro do Censo dos Estados Unidos com o endereço da pensão onde ele morava e profissão imperador. E a observação, insano. O Imperador Norton tentou se relacionar com outros monarcas, como a Rainha Vitória. Ele enviou cartas para a rainha várias vezes sugerindo que eles poderiam se casar para fortalecer o laço entre as suas duas nações. Mas aparentemente a rainha não se interessou pela proposta de Norton, uma vez que nunca retornou às suas cartas. Ele também enviou cartas para Kamehameha V, o rei do Havaí, na época. Perto do final do seu reinado, Kamehameha se recusaria a reconhecer o governo dos Estados Unidos, optando por reconhecer apenas Norton como o único líder norte-americano. Em abril de 1876, o imperador Norton teria se encontrado pela primeira vez com um outro monarca, o nosso Dom Pedro II. O imperador do Brasil estava de visita à cidade de São Francisco e em 27 de abril ele deu uma recepção no Hotel The Palace para receber os cidadãos proeminentes que haviam enviado a ele seus cartões. Um dos primeiros cartões recebidos por Dom Pedro foi, obviamente, do Imperador Norton. Não se sabe se eles teriam efetivamente se encontrado nessa recepção. Entretanto, um dos biógrafos de Norton atesta que ele teria, sim, tido uma conversa privada com Dom Pedro II no quarto do Imperador nesse hotel. O reinado de Sua Majestade Norton I durou até 8 de janeiro de 1880, uma noite úmida e gelada de inverno. Ele tinha saído de casa para andar alguns quarteirões até um debate da Academia de Ciências Naturais. E quando já estava quase chegando, de repente caiu na calçada. As pessoas foram socorrê-lo, mas ele faleceu logo em seguida, provavelmente de um derrame. Alguns dos seus admiradores pagaram por um caixão de primeira linha e um túmulo no cemitério maçônico. O funeral foi seguido por 10.000 pessoas e o jornal San Francisco Chronicle anunciou o falecimento com a manchete Le Roi est mort. O rei está morto. Mark Twain escreveu no jornal Morning Call. No pavimento fedorento, na escuridão de uma noite sem lua, sob a chuva úmida e cercado por uma multidão rapidamente reunida de estranhos transeuntes, Norton I, pela graça de Deus, imperador dos Estados Unidos e protetor do México, partiu desta vida. Outros soberanos morreram de forma tão descuidada quanto. Outros soberanos morreram como viveram, com toda a pompa de majestade terrestre. Mas quando a morte os tocou, Norton I ergueu-se como o par exato do mais altivo rei ou Kaiser que jamais usou uma coroa. Mark Twain se inspirou em Norton para criar o personagem O Rei, em Aventuras de Huckleberry Finn. Em 1934, como parte de uma remodelação urbana,
o cemitério maçônico foi removido. Os restos mortais do imperador Norton foram então transferidos para o cemitério de Woodlawn, em Colma, ao sul de São Francisco, com honras civis e militares, e uma nova lápide foi colocada sobre ele. O túmulo é lugar de peregrinação para vários grupos satíricos, como os discordianos, que se proclamam uma religião que reverencia o caos, e a sociedade cacofônica, que critica a sociedade por meio de pegadinhas e brincadeiras. Atualmente, existe uma sociedade chamada The Emperor Norton Trust, que busca preservar a memória do único imperador norte-americano. Eles querem que a Bay Bridge, a ponte que ele ordenou que fosse construída, seja renomeada como Imperador Norton. Como diz o personagem Polônio na peça Hamlet de Shakespeare, embora seja loucura, há nela certo método. E você? O que você acha? É loucura ou método? O Imperador Norton era realmente uma pessoa que perdeu a sua sanidade quando perdeu a sua fortuna, ou um homem que transformou a sua vida assumindo um personagem para criticar a sociedade que falhou com ele? Deixem aqui embaixo as suas respostas no comentário. Muito obrigado, não se esqueçam, clique, comentários e até o próximo vídeo.